Ei, estou de volta! Eu sei que vocês sentiram minha falta. Bom, pra me justificar, semana passada eu não postei vídeo, mas como eu já falei em alguns outros, eu tenho estudado pra caramba e minha rotina tá muito louca pra gravar, tá sendo uma gambiarra. Eu tô puxando um pedacinho do meu tempo, mas eu tô gravando. Eu sei que eu tenho esse compromisso e eu vou continuar. E o vídeo de hoje é bem especial. É legal adiantar aqui pra vocês que os 5 diretores que eu vou trazer hoje não são necessariamente meus diretores favoritos da vida, mas tem diretores que eu admiro, diretores que o trabalho eu acho muito bom, sabe? E que no momento são diretores que eu busco mais, que eu procuro descobrir mais sobre a vida, sobre carreira, que eu procuro assistir mais filmes deles, porque sim, eu gosto muito deles. E vocês vão descobrindo ao longo do vídeo quem são os top 5 de todos. E enfim, vocês vão ver. Em quinto lugar, eu coloquei o Steven Spielberg, que é diretor de vários blockbusters, como Tubarão, Indiana Jones, ET, Os Goonies, De Volta pro Futuro, que é um dos meus favoritos da vida. Ele fez Querida Encolher as Crianças, Super 8, ele fez Jurassic Park, enfim, né, sequências e tudo mais. A Máscara do Zorro e o meu favorito dessa lista, que é a lista de Schindler, aliás, que também tô falando da lista. Mas ele não é um filme muito comercial, mas é um filme sensacional que todo mundo deveria ver. É muito, muito forte. E ele trata sobre, enfim, o Holocausto, que é um tema muito pesado e muito triste, mas que vale muito a pena, vocês não vão se arrepender. Baseados nos filmes que eu falei aqui, vocês percebem que ele tem seus modos de contar história, que marcaram época, e os filmes dele são muito revolucionários no quesito bilheteria, no quesito fama, no quesito efeitos especiais, muitos efeitos práticos, tecnologias dentro desses filmes, que eu ainda vou falar um pouco mais pra frente. Steven Spielberg, ele usa muitos aspectos da sua vida, muitas histórias, muita coisa que ele passou para fazer bons filmes. E ele humaniza, né, e acaba trazendo um pouco mais pro público essas histórias de uma maneira bastante sentimental. Telefone minha casa. E eles vêm? Vem. Minha casa. Minha casa. Ele gosta muito de transmitir e descobrir as áreas do cinema para fazer os filmes dele. Ele gosta de definir a geografia do lugar, a fotografia, a câmera que ele vai usar. E lembrando que ele terminou a faculdade depois bem velho, assim. Então ele é quase um... Como é que fala aquela palavra? Autodidata. Ele é quase um autodidata, né? Ele aprendeu o cinema na prática. E isso é sensacional. Nesses aspectos de fotografia, de câmera, que ele, enfim, usa bastante, eu falo sobre essa técnica e os tipos de fotografia e tudo mais dentro do meu vídeo que fala o que é fotografia e explica pra você que não sabe. Ele sempre recebeu crítica por fazer filmes mais comerciais, filmes mais para as grandes massas, para o grande público, mas você vê ao longo de toda a trajetória e toda a filmografia dele que ele foi se aprimorando e aperfeiçoando e criando técnicas melhores para desenvolver os seus filmes e uma maturidade mesmo. Além disso, por ele já ter se aventurado em diversos tipos de filme, desde tipo Tintin, que é uma animação, até a Lista de Schindler, que é um drama ferrado, assim. Você vê que ele gosta de utilizar efeitos muito bons cinematograficamente, mesmo que os filmes dele sejam mais blockbuster. Você vê que ele usa uma tecnologia muito grande, ele gosta de se reinventar nesse sentido, de utilizar as novas técnicas que estão surgindo por aí,
como aconteceu agora com Super 8, ó. Como aconteceu agora com o Jogador Número 1, que é um dos últimos filmes dele, que assim, eu não gostei do filme, mas ele usa técnicas de tecnologia muito, muito novas e muito boas, que funcionaram, pelo menos pra mim, durante o filme, apesar de eu não ter gostado. Essas técnicas acabam sendo bastante interessantes. E é muito legal que pra conhecer o diretor, basta você assistir toda a filmografia dele. Você vai saber os seus medos, as suas emoções, a sua criatividade, ela é muito bem aflorada pros filmes, né? Então você descobre todo o mundo que ele não viveu. É quase isso, sabe? Você vê que ele cria muita ficção, mas no fundo ainda tem aquela pitada de infância, que parece que é o que ele sempre quis. E vale ressaltar que ele usa uma técnica que se chama The Face Spielberg, que ele dá um close muito grande, assim, na cara dos personagens. Um close, tipo, aqui, sabe? E aí, ele utiliza essa técnica pra, enfim, transmitir a emoção do personagem, às vezes uma tensão muito grande, às vezes um choque, ou, enfim, algo do tipo. Em quarto lugar, a gente tem o David Fincher, que começou a carreira dele com Alien 3, que já foi algo, tipo, muito surreal. E ele começou a criar características próprias com Seven e os Sete Crimes Capitais. Ele já fez o Curiosos Casos de Benjamin Button. Ele fez Clube da Luta. Ele fez Zodíaco. Garota Exemplar. Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E pra Netflix, ele acabou dirigindo diversos episódios de House of Cards e a série Mindhunter, que inclusive são muito, muito boas. E os filmes dele são muito bons. O que mais me admira nele é que ele conhece todas as áreas de um set cinematográfico. Ele sabe que fotografia usar, em que situação, em que enquadramento usar, que técnica ele vai usar. Ele conhece, ele tem muito conhecimento de área. Tem várias entrevistas dele que ele buscou realmente conhecer essas técnicas, assim. Muita gente fala que tem o diretor de fotografia e ele saca muito mais que o diretor de fotografia de fotografia. A mesma coisa, enfim, em diversas áreas, e isso é o mais importante. Para criar um filme, ele conheceu toda a área do cinema, para ser mais fácil também de lidar com as pessoas dentro do set, e lidar com essas áreas para saber exatamente o que fazer e acabar não tendo muitos problemas e, enfim, dentro da produção do filme, sei lá. Normalmente ele prefere umas lentes mais abertas e uma câmera mais estática pra dar ênfase na história e no que os personagens estão falando e na ambientação, né? Pra ajudar nessa questão do espectador estar infiltrado dentro da história, dele estar imerso dentro daquilo. E justamente também por ele gostar e conhecer todos os aspectos do cinema e de todas essas áreas, ele gosta que o filme dele esteja, tipo, perfeito. Então ele faz diversos takes pra filme. E a rede social, teve uma cena que os atores falaram que eles repetiram mais de 90 vezes, sabe? O que é muito doido. E por conta disso também ele não gosta de se prender a roteiros. O que ele fala é que quanto mais repetição, mais o ator fica entediado e acaba soltando as frases e as falas dele de forma mais natural. E, enfim, consequentemente vai ficando algo menos mecânico para os atores. Em terceiro lugar, eu coloquei o M. Night Shyamalan, que é conhecido principalmente pelos seus filmes O Sexto Sentido, Corpo Fechado, A Dama na Água, tem A Vila. Ele fez A Visita, Fragmentado e o mais atual, Vidro, que eu não gostei, além de alguns fracassos que eu já vou conversar um pouco mais sobre eles. Em primeiro lugar, vale ressaltar que os filmes dele não são muito bem vendidos pro grande público, e, enfim, pras massas mesmo. Você vê que há uma falha das produtoras em transmitir sobre o que é esse filme, fazer todo um comercial, fazer toda uma publicidade em cima daquilo.
A Luli, do canal Luli de Verdade, ela tem um vídeo sobre o Shyamalan e ela explica mais ou menos o porquê disso, mas eu vou falar um pouco daqui a pouco, mas eu vou falar e vocês vão entender. Daqui a pouco não, né? Eu vou falar agora. Então, assim, né? Vamos lá. Vou dar um exemplo. O Sexto Sentido. O Sexto Sentido, ele é vendido como um filme de terror. Um filme que, enfim, fala sobre espíritos e o garoto vê gente morta. E, enfim, trata sobre isso, a princípio. Mas não. Quem já assistiu o filme e, enfim, sabe do plot twist que tem, sabe que, na verdade, o filme não fala sobre terror. O filme não é um filme de terror. Ele é muito mais do que isso. Só que, enfim, também não tem como você vender o filme entregando já a história dele, né? E todo o plot do final e toda a reviravolta. Não tem como você fazer isso. Então fica um pouco esses dois lados. Se as produtoras deviam arranjar uma maneira de fazer uma publicidade maior, o que tem que acontecer para que o filme acaba sendo vendido de uma maneira em que o público que vai ao cinema se interesse pelo que ele tá vendo. Até porque o público busca uma coisa, chega na hora e não é outra, sabe? E não é outra não. E não, vírgula, é outra. E como eu falei, a sua principal marca é o plot twist no final. O que é um plot twist? É uma reviravolta chocante. E isso, enfim, ao longo do tempo pode gerar uma expectativa sobre esse diretor, assim. Qual vai ser o plot twist? O que vai me deixar muito chocado? E isso às vezes pode ser bom, e isso às vezes pode ser ruim. Você pode se frustrar, ou você pode amar e ficar, meu Deus, isso eu não esperava, sabe? Ele sabe muito bem usar câmeras e os enquadramentos. Normalmente, ele, em diálogos entre dois personagens, tipo eu e outra pessoa aqui na minha frente, ele gosta de deixar a câmera estática sem um contraplano. Porque, além de criar tensões, ele enfatiza a emoção do personagem que tá falando, sabe? E, além disso, esses personagens que ele cria, normalmente são personagens bem tridimensionais, cheios de camadas, personagens muito complexos. Coisa muito legal de citar e que eu acho engraçado é que o Shyamalan, ele gosta de aparecer como um easter egg em todos os filmes dele, assim. Se você vira um indiano nos filmes dele, saiba que é ele, sabe? Fazer uma ponta, às vezes maior, às vezes menor. Mas é engraçado. Mas enfim, voltando ao assunto principal, é que o Shyamalan, ele tem alguns fracassos na vida dele, assim. Nada surreal, mas ele tem. E eu acredito que seja uma forma dele tentar se desvencilhar dessa imagem dele, de tentar fazer algo pro público diferente em alguns momentos e acaba não dando muito certo. Às vezes, por conta da pressa e tudo mais, ele acaba meio, sabe, tipo, o público espera algo dele. E isso acaba sendo muito sufocante. Sufocante? Tá certa essa palavra? Enfim, ele se sente muito sufocado, sabe? Ele fica tipo, caramba, o público tá querendo que eu faça uma coisa, tá querendo que eu dê uma reviravolta surreal e faça uma história cheia de camadas, que na verdade eu falo de uma coisa, mas na verdade eu tô falando de outra coisa. E sabe, fica uma pressão muito grande. Então acho que seja algo mais ou menos em relação a isso e o porquê dos filmes dele terem fracassado. Em segundo lugar, um dos meus favoritos mesmo é o Wes Anderson, que ele fez o Expresso Americano, o Fantástico Senhor Raposo, ele fez Ilha dos Cachorros, O Grande Hotel Budapeste. Os filmes dele são muito, muito bons e eu não tô entendendo. Começou uma obra do nada aqui. E aí eu não tô conseguindo falar. Olha que legal. Gente, desculpa se estiver atrapalhando, mas é o único horário que eu tenho pra gravar. Então, tá? Tá bom? Pra começar sobre o Wes Anderson, todos os filmes dele demonstram a personalidade dele. Tipo assim, os filmes dele são baseados em histórias que ele viveu, em coisas que ele queria ter vivido, e numa estética própria que ele mesmo criou, alguma coisa meio imaginação, uma coisa, às vezes, acaba sendo até um pouco lúdico, mas é algo que vem da mente dele muito pessoal, sabe? Eu sinto que é uma parada muito tipo, cara, sou eu, olha só. Sabe? Tipo,
expondo a personalidade dele para o mundo em forma de filme. Ele que normalmente escreve os roteiros do filme junto com algum outro colaborador. E ele diz que assim que ele acaba de escrever o roteiro, ele já pensa: como eu quero que tal cena aconteça, sabe? Ele vai pegando todas as cenas e vai montando na cabeça dele. Com que lente vai ser, que angulação, com que câmera, a cor que eu vou botar, o ator vai estar posicionado em tal lugar, sabe? Ele gosta de montar isso. E isso acaba gerando a marca registrada dele. Você percebe que ele tem muita simetria, sabe? Ele trabalha muito com a simetria, planos estáticos, cores vibrantes, sabe? Uma coisa meio chamativa, muitos tons pastéis. E isso acaba sendo realmente a porta de entrada para quem gosta dele, sabe? O povo vê algo da estética, porque a estética dele é muito presente na memória de quem realmente gosta muito dele. Então você vê, você fala, cara, isso é muito Wes Anderson. No vídeo que eu fiz sobre fotografia, eu explico mais sobre ele. E eu até dou a dica do Wes Anderson Planet, que é um Instagram que fala e mostra lugares do mundo, cenas de filmes dele, que são muito a cara dele, assim. Você olha e você fala, isso é o Wes Anderson. Uma coisa muito legal que ele gosta de fazer é que ele libera os atores a fazerem o personagem da maneira que eles imaginam. Ele chega e dá total liberdade pra eles, sabe? E isso é muito bacana, assim. Ele não se gosta de prender a roteiros também, assim. Essa liberdade dele é muito boa. E os personagens que ele cria normalmente são muito exagerados e caricatos num sentido bom, sabe? São uma coisa mais teatral, que é trazido por esse aspecto também da câmera parada, estática e cenas muito longas que ele cria, que dá esse aspecto mais de teatro, que as pessoas estão naquela cena muito grande e... Enfim, os personagens também colaboram, normalmente muito exagerados, umas cores neles, assim, o que também eu acho muito, muito bacana. E também, por último, por ele ser um diretor autoral, tudo que ele faz, ele põe a mão na massa e é ele faz o roteiro, ele dirige, sabe? Ele tá dentro de quase tudo dentro do set dele, ele tem um orçamento um pouco menor, né? Ele é autoral, então também não pode ser uma produção gigantesca. Então ele gosta de criar efeitos práticos. Isso é muito bacana, assim. Você vê que ele constrói maquetes, ele monta os cenários, sabe? Ele gosta de criar a cidadezinha dentro do estúdio dele, assim, bem pequenininha, gravar cenas dentro dela. E nos filmes dele isso fica muito... assim, você quase não percebe, você fica, caramba, parece muito real, assim. E não, ele gravou numa maquetezinha, sabe? É muito legal de ver. Eu vou deixar aqui um vídeo que mostra mais ou menos. Build a foam core model of the entire set. And then, once drafts were completed, a set gets built. And there were two ways in which sets could get built. One is traditionally what you think of as carpentry and paint and that sort of thing. But then, because so much of it is a trash environment, our set dressing crew, led by Barry Jones, would oftentimes create sets kind of organically. E agora, que é tipo um dos meus favoritos da vida mesmo também, que é o Quentin Tarantino. Sim, ele é o grande número 1, a princípio. No momento, pra mim, ele é o grande número 1 também. Mas ele é responsável por diversos filmes, como Kill Bill, Cães de Aluguel, Os Oito Odiados, Jack Brown, Pulp Fiction, o mais novo dele, que é o Era Uma Vez em Hollywood, e provavelmente o último dele. Vocês sabem que ele é super bombado, né? O público gosta dele, enfim, as produções gostam dele. Ele é muito presente dentro da cultura pop e isso é muito legal. Para começar, em relação às suas características, uma muito evidente nos filmes dele, na sua grande maioria, aliás, são pontos de vista diferentes. As histórias têm pontos de vista diferentes, muito divididas em capítulos e maior parte de uma maneira não cronológica.
E isso prende o espectador de uma maneira, o espectador não tira o olho da tela e ele cria um suspense ali, sabe? Um clima de suspense que é surreal. Assim, eu sou muito suspeito pra falar, mas eu realmente gosto muito. Outra coisa muito legal dentro dos filmes dele é o humor. Um humor sarcástico e um humor até meio, sabe? Você fica até se sentindo culpado, é engraçado. Porque assim, os filmes dele são muito violentos. E tem muitas mortes, e enfim. E pro público não sentir uma certa repulsa daquilo ali, eu acho que ele tenta transformar em algo engraçado. Em algo que dê pra você rir, mas depois que você ri, você fica meio tipo, caraca, se fosse comigo não ia gostar, sabe? É muito legal, porque são muito violentos, muito sérios os filmes dele. Mas ao mesmo tempo, você ri e você, sabe, você se aproxima dos personagens por conta disso. E ao mesmo tempo você fica, cara, que horror, eu sou uma pessoa horrível, sabe? É muito engraçado. E como eu falei, o filme dele tem sempre muita violência, ele mostra muito esse universo de assassinos, ele demonstra muita gente, tipo, usando drogas e, sabe? Mas você vê que a direção dele é essencial nisso, ele sabe dirigir cenas de ação como ninguém, assim, de verdade. Você consegue ver que, claro, com a ajuda do roteiro, com a ajuda da câmera, com a ajuda da trilha sonora, tudo fica muito melhor. Mas são muito bem dirigidas e muito perfeitas, a câmera acompanha e, sabe, é muito, muito legal. Sua marca registrada, com certeza também, são os diálogos. E normalmente diálogos corriqueiros, diálogos do dia a dia, que você fica, nossa, por que eu gosto disso? Como é que isso faz sentido dentro da história? Eu acredito, seja uma forma de você se identificar com os personagens e entender mais ou menos o estilo deles, sabe? Você vê muito isso em Pulp Fiction, por exemplo, em que os personagens estão ali falando do McDonald's e do hambúrguer do McDonald's em diversas partes do mundo. E aí, sabe, você fica, cara, pra quê? Que desnecessário, mas não é. Você vê todos os aspectos do personagem e sempre quando eles estão discutindo algum assunto meio irrelevante pra história, nunca é irrelevante. Você vê que tem um caminhar da história em relação a ele. Muitas vezes momentos tensos e inesperados acontecem assim, mas a história consegue andar e ela serve muito bem pra construção de personagem. Bom, gente, esses foram meus top 5 diretores. É claro que eu posso fazer muito mais, eu quero criar um quadro aqui de top 5 coisas, top 5 atores, top 5 diretores, top 5 tudo. E podem deixar sugestões aqui nos comentários de que top 5 vocês querem que eu faça. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha o vídeo pra todo mundo. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo também. Vejam meus outros vídeos. Um vídeo que vai super contrastar com esse é o vídeo de fotografia, que eu explico o que é fotografia. Dou o exemplo de alguns diretores, dou o exemplo de alguns filmes. O que também é muito legal, é claro. E quem gosta de mim, na verdade, com certeza vai indicar pros amigos. Então, por favor, faça isso se você gosta de mim. Pelo amor de Deus. Enfim, gente, valeu, um beijo.